O sequestrador que deixou um mistério no ar virou uma lenda, um caso sem solução para o FBI. Veja agora aqui no canal Al Capone com todos os detalhes, o caso D.B. Cooper, o crime perfeito. No dia 24 de novembro de 1971, um homem bem vestido de terno e gravata, foi ao aeroporto de Portland, nos Estados Unidos. Ele se identificou como Dan Cooper e comprou uma passagem só de ida para Seattle, um voo curto, de apenas 30 minutos, feito a bordo de um Boeing 727 da Northwest Orient Airlines. Logo após a decolagem, ele acendeu um cigarro, pediu bourbon e entregou um bilhete à aeromoça Florence Schaffner. Então, Schaffner colocou o bilhete na bolsa sem olhá-lo, achando que se tratava de mais um passageiro querendo seu telefone. Cooper inclinou-se para ela e sussurrou: "É melhor você olhar aquele bilhete. Eu tenho uma bomba." No bilhete estava escrito: "Tenho uma bomba na minha maleta. Vou usá-la se necessário. Quero que você sente-se ao meu lado. Você está sendo sequestrada." Schaffner obedeceu o pedido e pediu para ver a bomba. Cooper abriu a maleta o suficiente para que ela pudesse ver 8 cilindros vermelhos, presos em fios com isolamento vermelho, junto com uma grande bateria cilíndrica. Depois de fechar a maleta, ele exigiu $200 mil, 4 paraquedas, 2 primários e 2 de reserva, e um caminhão de combustível, esperando em Seattle para reabastecer a aeronave. Schaffner transmitiu as instruções de Cooper para a cabine de comando. Quando ela voltou, ele estava usando um óculos escuro. William Scott, o piloto, contatou o controle de tráfego aéreo no Aeroporto Internacional de Seattle, que por sua vez informou as autoridades locais e federais. Os outros 36 passageiros foram informados que sua chegada a Seattle seria atrasada, por causa de uma pequena dificuldade mecânica. A aeronave voou em círculo sobre o Puget Sound por aproximadamente 2 horas, para dar tempo à polícia de Seattle e o FBI reunir o dinheiro e os paraquedas de Cooper, além de mobilizar o pessoal para uma eventual emergência. Cooper foi informado, às 17h24, que suas exigências haviam sido cumpridas, e às 17h39 a aeronave pousou no aeroporto de Seattle. Ele instruiu Scott a taxiar até uma área isolada e bem iluminada, e apagar todas as luzes da cabine para impedir a ação de atiradores de elite da polícia. Al Lee, gerente de operações de Northwest em Seattle, aproximou-se da aeronave e entregou à aeromoça McClove pelas escadas traseiras uma mochila com dinheiro e os 4 paraquedas. Assim que a entrega foi finalizada, Cooper permitiu que todos os passageiros, Schaffner e a comissária Alicia Hancock, saíssem da aeronave. Nenhum outro passageiro percebeu o que estava acontecendo, e todos desembarcaram em Seattle enquanto o avião era reabastecido. Depois do pouso em Seattle, testemunhas o descrevem como um sujeito elegante, calmo, educado e até gentil. Ao pedir outro bourbon, ele não apenas pagou o que consumiu, como fez questão de que a aeromoça Florence ficasse com troco. 10 mil notas de $20 foram recolhidas de bancos locais de Seattle pelo FBI e foram entregues ao sequestrador. Cooper recusou os paraquedas militares inicialmente oferecidos pelas autoridades, exigindo paraquedas civis, com cordas de abertura operadas manualmente. A polícia de Seattle os conseguiu em uma escola de paraquedismo local. Cooper explicou seu plano de voo para a equipe na cabine. Durante o reabastecimento, o avião deveria seguir ao sudeste em direção à cidade do México na velocidade mínima possível, sem estolar a aeronave, em uma altitude de 3.000 metros. O copiloto William Ratakzak informou Cooper que o alcance do avião ficava limitado a 1.600 km na configuração de voo especificada, significando que seria necessário um segundo reabastecimento antes de entrarem no México.
Cooper e a tripulação discutiram opções e concordaram em Reno, Nevada, como parada de reabastecimento. Cooper disse para a aeronave decolar, com a porta traseira abaixada e sua escada estendida. O escritório da Northwest se opôs, afirmando que não era seguro decolar com a escada aberta. Cooper afirmou que era sim seguro, mas que não discutiria o assunto, ele mesmo a abriria, com o avião no ar. O avião decolou com apenas Cooper, Scott, Muklow, Ratakzak e o engenheiro de voo Anderson a bordo. Após a decolagem, Cooper mandou Muklow se juntar ao resto da tripulação, na cabine e ficarem lá com a porta fechada. Enquanto se dirigia até lá, ela observou Cooper amarrando alguma coisa em sua cintura. Por volta das 20 horas uma luz acendeu na cabine indicando que o mecanismo da escada traseira havia sido acionado. A tripulação perguntou a Cooper através do intercomunicador se ele precisava de ajuda, e ele respondeu dizendo: não. Às 20h13 aproximadamente, os instrumentos indicaram que a escada traseira, logo abaixo da cauda, havia sido aberta. 10.000 pés, Cooper saltou do Boeing 727 pela escada de trás, a noroeste do Pacífico, à noite. Ele nunca mais foi visto. Scott e Ratakzak pousaram o avião ainda com a escada traseira abaixada, no aeroporto de Reno por volta das 22h15. Agentes do FBI, policiais estaduais, agentes do xerife e a polícia de Reno cercaram a aeronave, em busca de Cooper, mas ele já havia desaparecido. Os agentes do FBI encontraram 66 impressões digitais, não identificadas a bordo da aeronave, a gravata preta e o alfinete de gravata de madrepérola, de Cooper, e 2 dos 4 paraquedas, um dos quais havia sido aberto, possivelmente para saber se estava tudo certo. Foram entrevistadas testemunhas em Portland, Seattle e Reno. Uma série de retratos falados foram desenvolvidos e compostos a partir dos testemunhos. O mistério aumentou ainda mais em fevereiro de 1980, quando um garoto de 8 anos encontrou 3 pacotes de notas de 20 enterrados na margem do rio Columbia, perto de Portland, totalizando $5.800. Análises confirmaram que o dinheiro era parte do resgate de 9 anos antes. A imprensa começou a chamar o sequestrador de D.B. Cooper e o FBI investigou milhares de pistas. Os suspeitos incluíam um assassino em massa, um professor de faculdade, um criminoso e um veterano da Segunda Guerra Mundial. Mas todos eles foram excluídos como sendo o culpado. Ao longo dos anos, cerca de 1.000 pessoas foram consideradas suspeitas de serem Dan Cooper. Um detetive particular de Nova York que foi contatado por um homem idoso, Lily Christiansen, que tinha se convencido de que seu falecido irmão Kenneth era Cooper. Kenneth Christiansen tinha sido um paraquedista cujo primeiro desdobramento veio logo após a Segunda Guerra Mundial. Kenny foi para o exército logo depois do colegial e decidiu ser paraquedista, porque pagavam melhor e você ganha extra por salto e essas coisas. Eles tinham que treiná-lo a aterrissar em árvores, água, qualquer lugar. Eles podiam aterrissar em qualquer... Depois de deixar as Forças Armadas, trabalhou como mecânico e comandante de voo para a Northwest Orient Airlines, a operadora que Cooper escolheu para seu sequestro. E o sequestrador subiu a bordo com uma maleta da companhia. Eu encontrei a mesma maleta descrita nas coisas de Kenny. Este é seu irmão? Esta é a maleta do meu irmão Kenny. Esta pode ser a maleta do D.B. Cooper. Pode ser. Uau. As descrições de D.B. Cooper quando ele subiu a bordo eram iguais. Ele estava usando um terno preto com gravata e carregava uma maleta. Ele foi descrito como sendo alto e com cabelo escuro.
Este é um retrato falado das testemunhas que Sim. estavam no avião. E esse é seu irmão? Esse é o meu irmão. Muito bem, olha isso. Ai, Olha nossa. só. É incrível. Olha. Eu achei essa foto no álbum de fotos dele. Eu devo ter visto o álbum dele muitas vezes e nunca tinha percebido. E um dia eu disse, Ai, espere meu aí, Deus. carregando uma sacola, parece uma sacola de dinheiro. E ele está com uma maleta. Baseado no que eu li, era exatamente isso que D.B. Cooper levava com ele no avião. Havia outras semelhanças misteriosas, também, como o fato de que Neta adorar bourbon, e que ele tinha comprado uma casa não muito tempo depois do crime. O FBI descartou Christensen como suspeito por 3 razões. Primeira, ele não combinava com a descrição das testemunhas oculares. Segunda, ele não tinha uma carreira de crimes. E terceira, não acham que o sequestrador tivesse treinamento militar. Em 2011, uma mulher chamada Marla Cooper disse em uma entrevista à rede de TV americana ABC que ela é sobrinha do homem desaparecido, que teria sequestrado um avião em 1971. Marla Cooper, que na época tinha 8 anos de idade, conta ter memórias vívidas do dia em que seu tio, Lindoyle Cooper, apareceu em sua casa, ensanguentado e com as roupas rasgadas, dizendo ter sido vítima de um acidente de carro. O suposto acidente de seu tio aconteceu um dia após o sequestro do avião. Marla afirma estar convencida de que seu tio seria o sequestrador, já que na véspera do incidente ela o teria visto conversando com um outro tio sobre um plano que iria fazer com que eles ficassem ricos. Cooper, segundo ela, teria ido viver no noroeste dos Estados Unidos após o crime, se casado e tido filhos e morrido em 1999. Ela entregou ao FBI a correia de uma guitarra que pertenceu ao seu tio, para que eles possam cruzar as impressões digitais contidas no objeto, com as que foram encontradas na aeronave. Ela também entregou uma foto do tio com a correia da guitarra. O caso levou à adoção de medidas de segurança nos aeroportos. Também a Boeing instalou um mecanismo de segurança para a abertura da porta da retaguarda dos aviões 727 chamado Cooper Vane. O FBI anunciou que encerrou as investigações de um dos casos mais misteriosos de sua história. O FBI admite não ter chegado a uma conclusão sobre o que de fato aconteceu com o homem. O caso permanece ainda um grande mistério.